Salve, salve, nação tricolor, forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui no canal do LC. Eu sou Lucas César e é mais um LC Opina aqui no nosso canal. Roda a vinheta. Então, nação tricolor, começando aqui o primeiro quadro, do LC Opina aqui no nosso canal, mais um conteúdo no canal do LC, estreando aqui no canal esse vídeo, onde nesse quadro a gente vai falar mais de uma opinião particular sobre assuntos relacionados ao Bahia. E o primeiro quadro é falar do trabalho do Renato Paiva até aqui, um trabalho que está durando 7 meses à frente do Sport Clube Bahia, um trabalho que cercado de muita expectativa, porque é um trabalho novo. A gente começou a temporada 2023 com um treinador português, de outra escola, outra realidade, cercado da expectativa da SAF. Torcedor esperaria algo diferente esse ano e parece que as coisas continuaram da mesma forma. Óbvio que a gente sabe quando você quebra um patamar que você vinha da associação para se tornar SAF, você quebra vamos dizer assim, um período em que as coisas eram de uma forma e se tornam de uma forma diferente. Existem coisas que precisam ser sofridas no primeiro momento para começar a mudar. Óbvio que a gente não esperava que esse sofrimento fosse tão grande nesse ano. Eu particularmente digo que sabia que o Bahia teria muita dificuldade, principalmente no Campeonato Brasileiro. Sabia que nesse primeiro momento o Bahia não iria ganhar título expressivo, iria lutar pela permanência, mas que essa luta fosse um tanto quanto, entre aspas, tranquila. Que eu perdesse um jogo ou outro, mas que no terceiro jogo já vencesse, já buscava um empate fora, e não é isso. O trabalho do Renato Paiva é muito deficitário, é um trabalho que o Bahia chegou à marca agora de 16 jogos e que só ganhou um, que foi contra o Palmeiras. Inclusive foi essa pergunta que eu fiz para o Cauli, na zona mista, porque aumenta a pressão mais uma vez de buscar um resultado e vai encarar um adversário que está no melhor momento da temporada, O mesmo São Paulo que era comandado por Rogério Ceni, comandado pelo Dorival Júnior, Só mudou o comando e para você ver como as coisas começaram a andar. Claro que pode ter tido uma mudança ou outra no elenco, uma contratação ou outra, mas basicamente é o time que o Rogério estava cuidando, E o Dorival chegou e mudou toda a condução do trabalho. Para você ver como é importante a gente falar disso. Eu costumo dizer que a gente, quando muda para a SAF, existe uma nova cultura implementada no clube, uma cultura que vem de uma realidade que não é nossa. Porém, o Grupo City, ele, nesse primeiro momento, está observando o que está acontecendo no Bahia. Está observando que as coisas não foram do jeito que eles pensaram. E que o futebol brasileiro tem uma particularidade que em qualquer outro lugar você não vai encontrar. Então, por exemplo, um time na Europa, outro continente, pode formar um time sub-23 e disputar a primeira divisão e cair para a Série B e depois voltar, porque não vai ter tanta pressão assim. Mas no futebol brasileiro não. No futebol brasileiro a imprensa vai criticar, o torcedor vai querer a saída do treinador, vai querer a dispensa de jogadores, a torcida organizada vai pressionar no CT, no prédio do presidente, o que eu acho totalmente contra esse tipo de protesto, e são coisas que na Europa você não vê essa realidade, Em outros centros, outras ligas também não. Então o futebol brasileiro ele reserva essas coisas que o City, principalmente está percebendo do Bahia, que é um clube que vai ter essa pressão por resultado, uma torcida carente de títulos, uma torcida carente de boas campanhas na Série A, e o City vai entender essa situação, e a expectativa é que tenha aprendizado tenha tido um aprendizado com essa realidade, esse cenário que a gente está vivendo. E eu aqui
sem nenhum problema, defendo a saída do treinador Renato Paiva, visto que não tem como manter Renato Paiva em virtude dos resultados. Lucas, Renato Paiva foi culpado do empate com o Corinthians no sábado? Não, o time jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo teve uma queda, mas voltou a jogar bem dos 30, 35, 40 minutos, só que faltou o gol. E essa falta de gol não é culpa do Renato Paiva, é uma culpa do Cadu Santoro, que fez a montagem de elenco totalmente equivocada, né? O Cadu Santoro também é culpado, né, dessa situação, porque trouxe contratações que já tinham sido contestadas, por exemplo, do próprio Cicinho. O Everaldo é um deles, é um centroavante que não se posiciona bem, apesar de ter feito alguns gols importantes, até porque foi um gol dele contra o Grêmio, apesar de ter sofrido empate de 1-1, né, no jogo da ida da Copa do Brasil, mas foi fazendo alguns gols, mas no conjunto da obra não é o camisa 9 que a gente espera, né? Então, no jogo de sábado, aí é uma culpa exclusiva do Cadu Santoro, porque o Renato Paiva tem que fazer o que ele tinha que fazer. O banco não dá essas opções todas para ele mexer. Não estou aqui defendendo, até porque se você voltar um pouquinho no vídeo, minha fala é essa. É necessário ser de Renato Paiva, porque não tem margem, não tem horizonte de evolução do Bahia no campeonato com Renato Paiva, certo? Inclusive, antes de falar sobre o porquê que eu defendo a saída, só para finalizar esse comentário sobre o banco, não tinha muitas opções, porque sofreu com a questão de lesões, o elenco é coberto curto e fora que também tem só um detalhezinho da escolha equivocada dele do banco, sobre ele leva muitos jogadores de cima defensivo e pouco do setor ofensivo, né? Muito pouco. Então não tinha muito o que mudar. Principalmente a Ademir, que errou pra caramba, não tinha quem trocar pro Ademir. Ademir era o cara da velocidade, por isso que ele deixou o Ademir até o final do jogo. Bom, mas algo que me chamou a atenção do Renato Paiva foi na coletiva, onde ele fala sobre resultado, né? Roda aí essa fala polêmica do Renato Paiva. Desculpa, quando a equipa deixar de jogar, não jogar, for desorganizada, perder, porque a equipa não ganha, sim, mas também tem empatado, não é o que a gente quer, mas parece que quando diz a equipa não ganha, parece que a equipa perde sempre, a equipa não perde sempre. É o caso de hoje, fica esta sensação. Eu lembro do jogo com o Botafogo aqui, líder. Então, é isso que eu quero dizer, torcedor. Ele normaliza. Ele fala que a equipe não tem perdido, mas tem empatado. Renato, acorda pra vida. O Bahia entrou na zona de rebaixamento porque deixou de vencer jogos importantes com o Corinthians. Um time que está lutando pela mesma faixa da tabela, pela mesma situação que o Bahia está vivendo, brigando para não cair. A gente não ganhou. Como é que você quer que, mas tá perdendo, mas tá empatando? É atestado de que não tem condição de Renato Paiva continuar no Bahia. Não existe margem de evolução com Renato Paiva no Bahia. Não tem condição, certo? Dizem que o Cadu Santoro vai ter encontro com o pessoal do Grupo City em Manchester, né, para ter uma avaliação do trabalho, né, para saber, para contar o que está acontecendo no Bahia esses 7 meses e também falar sobre permanência ou não de Renato Paiva. Troca, velho. Porque se chegar até a terceira rodada do segundo turno, que é a 22ª e 23ª com o Renato Paiva, infelizmente, torcedor, a nossa realidade vai ser aquela do ano passado de Série B. Eu acho que ninguém quer voltar a disputar uma Série B, né? Já está cansado disso. Então, torcedor, minha opinião é essa. Não tem condição de Renato Paiva continuar no Bahia. Não tem condição. Certo? O processo de desgaste, de protesto de torcida, dos resultados que não estão acontecendo, trabalho muito contestado. Então, minha opinião aqui é que Renato Paiva não tem condições de seguir à frente do time do Sport Clube Bahia. Então, eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. Certo? Deixa seu like, inscreva no nosso canal e ajude o nosso projeto. O canal da LC é a voz da nação tricolor aqui no YouTube. Meu nome é Fui.